Um incêndio em um ponto comercial que fica localizado aqui no bairro do Feitosa acabou mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. Exatamente isso. O Bruno Protásio foi lá até o local e tem essas informações. Acompanhe. Bruno. O incêndio aconteceu por volta das 6 horas da manhã aqui na rua Doutor Rubens Amado, que fica no bairro do Feitosa. O Corpo de Bombeiros veio com 4 viaturas até o local para conter as chamas. E aqui eles descobriram que se tratava de um ponto comercial, mas felizmente ninguém ficou ferido e todas as chamas foram contidas nesse trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós fomos acionados, disseram que era um incêndio em residência, mas quando nós chegamos ao local, verificamos que na verdade se tratava de um ponto comercial. Então ele armazenava alguns materiais na garagem, na verdade, e tinha um transformador. Então provavelmente a gente não tem certeza, mas que houve algum curto-circuito e gerou esse princípio de incêndio por meio do gerador. Aí como tinham materiais próximos a ele, muita madeira, fio de cobre, então tudo isso acabou o fogo evoluindo para toda a área, para todo esse material acumulado. Foram 2 viaturas deslocadas para cá, chegou a ter um princípio grande assim, de lastro do fogo lá dentro? Então, nesse tipo de ocorrência, o fogo ele pode evoluir muito rápido. Tá? Mesmo ele fora da residência, como estava próximo à parede e às janelas, a temperatura pode aumentar dentro da casa e pode ocorrer, na verdade, o fogo ele ultrapassar e entrar para a residência. Então, na verdade, foram deslocadas 4 viaturas, tá? Então a gente não sabia, o proprietário, ele inalou um pouco de fumaça, então ele poderia querer ir ao hospital. Essa fumaça ela é muito tóxica, tá? Então a gente precisa orientar para que a vítima ela vá até o hospital. Então a gente trabalha na prevenção. Então após, além de extinguir todo o incêndio, né, todas as chamas, a gente faz um outro tipo de serviço que é o rescaldo. É a gente fazer revirar todos os resíduos para que não haja uma reignição do fogo. Então a gente trabalha um pouco mais, demora um pouco mais na residência para revirar todos esses resíduos, porque a temperatura ainda pode estar muito alta e pode ter uma reignição dessas chamas. E aqui no caso o trabalho foi concluído, só danos materiais? Isso, só danos materiais, a operação foi finalizada, tá, com sucesso, só o dano material, a gente chegou bem rápido e nós tínhamos um bombeiro vizinho, então esse bombeiro foi quem acionou a 193, né, acionou o Corpo de Bombeiros e deu o primeiro combate. Então isso facilitou o nosso trabalho e já ajudou bastante. Do Feitosa, Bruno Protásio. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Pois é, então vamos fazer o seguinte, ó. Por falar sobre os cuidados para não acontecer esse tipo de acidente, a repórter Maria Maciel está com o tenente Gênesis Góes, lá do Corpo de Bombeiros, que vai trazer informações sobre prevenção de evitar que acontecimentos como esse possam ocorrer em outras localidades. Maria Maciel, cadê a Maria? Está conosco? Agora sim. Muito boa tarde, Maria Maciel. Então nos atualize para essas informações importantes, não é? Porque, enfim, às vezes um pequeno descuido pode causar toda essa situação. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta. É comum a gente ver na cidade algumas residências que acabam se transformando, depois adaptando um pequeno espaço para se tornar um espaço comercial. Só que é preciso ter muito cuidado, principalmente com o material que vai ser comercializado ou mesmo armazenado. E é sobre esses cuidados que eu converso então com o tenente Gênesis Góes, que é da seção de vistorias do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, tenente. Qual é o risco, né, de armazenar produtos que tem esse fator aí, produtos inflamatórios? Boa tarde. Desculpa aí, eu falei errado. Inflamáveis, perdão. Sim. Boa tarde, Maria Maciel. Boa tarde, Wilson Júnior e telespectadores. É o seguinte, os materiais, eles, dependendo do tipo de material que está sendo armazenado, podemos ter um risco de explosão, um risco de incêndio espontâneo. Contudo, vale ressaltar que é importante que
que a população ela volte para ter uma visão voltada nessa área de segurança contra incêndio. É preciso uma autorização para ter esse tipo, armazenar esse tipo de material em casa ou num depósito, por exemplo? Sim, é preciso. Nós somos embasados pelo um decreto 55175, que ele vai dizer as obrigatoriedades que cada uma edificação ela é incumbida. Qual é a importância, então, tenente, da pessoa ter essa autorização e também se regularizar, né, junto ao Corpo de Bombeiros? Ela tem, primeiramente, que ela deve ter como é que se diz, ter essa obrigação, né? Tem essa obrigação legal, de acordo com o decreto, e além dessa obrigação, essas medidas de segurança contra incêndio vai fazer com que diminua a probabilidade de haver um incêndio, além de minimizar a potencialidade que ela tem de fazer essa propagação, com o uso dos preventivos, de forma que se não utilizasse, se utilizasse corretamente esses preventivos, o incêndio ele não passaria de um princípio de incêndio que seria facilmente combatido com o simples uso de um extintor de forma correta. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, tenente. Então, esse é o caminho. Então, a pessoa que comercializa ou mesmo armazena esse tipo de material inflamável e não inflamatório, como eu disse, precisa sim de autorização, até porque é o Corpo de Bombeiros que sabe exatamente, olha, pode colocar aqui, ali não pode. Então, eles que vão fazer isso através de um projeto, né, indicar se pode e os locais adequados onde podem ser armazenados esses produtos. É com você, Wilson.